Olá meus amigos do canal Brincando com Ideias, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Também quero agradecer aí a presença do pessoal da Mecatrônica Jovem, o grupo do qual eu também faço parte. Neste vídeo eu vou apresentar o meu projeto Monte Tudo, que é esse daqui, ó, que eu apresentei lá no canal do Newton Sebraga, na Mecatrônica Jovem, e também no canal do Brincando com Ideias. Vou explicar com detalhes tanto o funcionamento do circuito quanto do código. Espero que vocês gostem. E no final do vídeo eu vou lançar um desafio para o Flávio Guimarães, a pedido do Renato Paiotti. Beleza? Então vamos pro vídeo! Bom, e aqui está o meu projeto da cancela Monte Tudo. E aqui vamos começar vendo aqui o esquema eletrônico. Eu montei esse esquema lá no Tinkercad, porém não funcionou lá direito por conta de uma incompatibilidade com a biblioteca KeyPad, porque lá tem uma KeyPad também, só que é diferente da que eu estou usando. Então deu conflito, acabou não funcionando na simulação. Mas não tem problema, vocês viram funcionando tanto lá no canal do Instituto Newton Sebraga, no grupo Mecatrônica Jovem, como no canal do Brincando com Ideias. Viu o projeto funcionando lá, bem legal. E aqui estão os elementos que eu utilizei. O teclado matricial, claro, lá foi um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. O servomotor, o sensor ultrassônico e o display, lá no caso eu utilizei um display I2C, que é o que eu tenho aqui, ó. Um display I2C. Ok? Os dois LEDs, que vai indicar se o acesso foi liberado ou não, e o nosso Arduino Uno. Ok? E como é que funciona o programa? Daqui a pouco eu mostro realmente o código, né? Posso explicar algumas coisas para ficar bem entendido sobre isso. Então olha só, vamos ver aqui o início. Iniciando aqui, quando a gente liga o circuito, o que é que ele vai fazer? Vai atualizar o display. Mostrar lá a informaçãozinha de início, que é o nome lá, Monte Tudo, Vandertronic, ok. Depois ele vai fazer a leitura do sensor e vai perguntar: veículo foi detectado, ou seja, algum carro parou na frente do sensor? Não. Então ele continua atualizando o display e lendo o sensor. Se sim, apareceu um carro na frente do sensor, então ele segue o próximo passo. Ele solicita a senha pelo display e também solicita a senha por voz. Então ele diz a primeira frase: por favor, digite a senha. E logo depois ele pergunta de novo lá, o sistema faz a pergunta: a senha digitada, alguém digitou a senha? Sim, alguém digitou a senha. A senha correta? Não. Então ele informa erro por voz, informa o erro pelo display, acende o LED vermelho e volta a solicitar a senha pelo display e informa novamente pedindo a senha. A voz vai dizer de novo, digite a sua senha. Agora vamos supor que a pessoa ainda não digitou, então ele continua sempre nesse loop aqui, ó. Solicita a senha pelo display, solicitar a senha por voz e fica perguntando. Ok. Senha está correta? Sim, a senha foi correta. A pessoa digitou a senha corretamente. Então ele passa agora para esta outra parte aqui. Ele executa o quê? Ele diz a informação de liberação de acesso por voz. Então ele fala acesso liberado. Apaga o LED vermelho, acende o LED verde e abre a cancela. E aí ele lê o sensor. O veículo saiu? Não. Continua lendo o sensor. O veículo saiu? Sim, o veículo saiu. Aguarda um tempo definido, você vai ver lá no código, tem um tempo definido. Acabou esse tempo. Fim do tempo? Não, ele continua aguardando o tempo. Fim do tempo? Sim. Fecha a cancela. Atualiza o display e fim do nosso algoritmo aqui. Então, é bem simples o algoritmo. Tá? Quais foram os outros elementos que eu utilizei para fazer a voz? Porque veja que o Arduino por si só ele não vai falar. Não adianta eu colocar aqui um alto-falante que não vai dar para falar. Então eu utilizei esses dois módulos, três módulos na verdade. Três módulos de voz, um para cada frase, digite a senha, senha correta ou senha incorreta.
E esse módulo ele é muito interessante, eu gostei muito dele, uso em outros projetos também porque eu gostei bastante. Dá para amplificar o sinal de áudio que sai dele. E tem aqui, ó, nós temos um microfonezinho, tem um botão aqui para gravar a voz, você pode gravar uma mensagem de até 10 segundos. Tá? Tem um resistorzinho aqui que eu não me lembro bem qual é, se é o R3, enfim. Tem um resistorzinho aqui que dá para a gente alterar, de acordo com o datasheet, que aí você consegue gravar até 20 segundos. Mas aqui eu não alterei nada, tá com os 10 segundos mesmo. E se eu der um toque nesse botão, basta dar um toque, ele repete o que eu gravei. Se eu segurar esse botão, ele vai repetir o que eu falei, só que se eu soltar ele interrompe a gravação. Então observe que eu tenho dois botões, um eu posso dar só um clique, não preciso ficar segurando, eu dei um clique ele vai falar a frase inteira que eu gravei. No entanto, esse outro aqui, se eu ficar segurando, ele vai falar, mas se eu soltar ele corta a gravação no meio, corta a voz, né, o áudio no meio. Beleza, isso aqui serve para a gente testar. Então gravei, fiz o teste, ok, a gravação foi legal e agora eu vou utilizar esses pinos para que o Arduino faça o controle. Lógico, eu tenho que alimentar essa placa, eu estou alimentando com 5 volts a minha placa, estou colocando aqui 5 volts, aqui o GND e estou usando aqui o PE. Veja que esse botão aqui nós temos Play E. Então tá aqui, ó. Eu estou usando esse pino aqui. Então apenas 3 pinos é o que eu estou utilizando aqui dessas plaquinhas. A alimentação e o pino PE. Beleza? Esses pinos estão ligados lá no Arduino. Ele vem com um alto-falantezinho, esse alto-falante é muito baixo, por isso eu fiz aquela torre de áudio com esses alto-falantes. Vamos chamar assim de torre de áudio, fica mais interessante. Eu imprimi e coloquei os 3 numa caixinha de som, uma caixinha acústica que ficou um som melhor, deu para ouvir legal. Tá? Tem gente que alimenta com 3 volts, não gosta de alimentar com 5, tem medo de queimar, mas assim, eu estou utilizando com 5 volts, uso em outros projetos também com 5 volts, está funcionando beleza. E eu acabei também, quando estava testando aqui, acabei invertendo os polos, eu sempre faço isso, tenho essa mania errônea. Tá? Acabei invertendo os polos, não saiu nada na gravação, não consigo gravar, e começou a aquecer bastante esse circuito integrado aqui. E eu achei que ele tinha queimado, disse, pronto, perdi o circuito integrado, mas só foi voltar, desinverter aqui, colocar a polaridade correta, e o circuito voltou a funcionar normal, então ele é bem resistente. Tá? Posso dizer isso por experiência própria. Bom, agora vamos para o código. Deixa eu puxar ele para cá. Então olha só, está aqui o código, eu vou deixar disponível para vocês, ele todo comentado também. Esse é o código, parece ser complicado, mas não é pequeno, né, em comparação a certos códigos, é pequeno. E eu estou utilizando aqui 3 bibliotecas. A biblioteca aqui deixa eu até dar espaço aqui, do display, né, o LCD I2C, eu estou utilizando aqui. A biblioteca nativa do Arduino aqui, que é a servo, para controlar o servomotor, que abre a cancela. E da Adafruit, eu estou utilizando essa biblioteca aqui, a Keypad, achei bem legalzinha ela, tranquila de utilizar. Não me deu trabalho nenhum. Aqui eu fiz um mapeamento de hardware, né? Ou seja, eu criei as macros aqui, correspondente aos pinos. Tá? Então o LED vermelho, esse R aqui vem de red. E eu coloquei no pino 11, o verde, green. Eu coloquei no pino 13 do Arduino, o trigger e o eco do sensor ultrassônico. Então o trigger coloquei no pino 10, o eco no 8. As vozes, a voz, essa P aqui não me lembro bem, mas a positiva, a voz de ok, deu certo, né, acesso liberado, está no pino 16 do Arduino. A voz de negação, ou seja, não deu certo, está no pino 17 do Arduino. E a voz pedindo a senha, solicitando a senha, digita a senha, está no pino 12. Aí você me pergunta, você não está usando aí o Atmega 328, provavelmente o Arduino Uno, porque eu mostrei ali na imagem que era o Arduino Uno que eu estou usando. Aqui, ó. E de onde vem esse pino 16 e pino 17? Se o Arduino aqui mostra apenas do 0
ao 13, depois do A0 ao A15. Onde é que estão esses outros pinos que eu estou falando? Bom, no A0 até o A5, aqui ficou meio turva a imagem, não dá para ver, mas você tem aqui os pinos, as portas analógicas, elas também servem como portas digitais. O A0 é o pino 14. Aí nós temos o 14, o 15, o 16 e o 17. Ó, esses dois que estão vazios aqui, é os que controlam duas plaquinhas de voz. E o outro pino eu coloquei aqui no pino 12, aqui está trocado. No meu circuito aqui o LED verde está no pino 13, não é isso? Isso. Ó. E o módulo de voz é quem está no pino 12. Tá aqui, no esquema lá no desenho está trocado. Mas então, tá aqui. Eu tenho esses pinos aqui controlando a voz. Aqui eu tenho uma função que eu precisei criar para fazer a leitura do sensor ultrassônico. Essa função aqui, vamos até ela. Ela está em uma outra aba. Tá aqui, ó. Eu gosto de separar em abas porque fica mais fácil de dar manutenção depois. Tem gente que não gosta de criar abas porque aqui ele vai estar criando mais arquivos nas pastas. Aqui é um arquivo, aqui vai ser outro arquivo. E tem medo de perder esses arquivos, porque se eu perder esse arquivo aqui do sensor, eu vou ficar sem o sensor. Tá? Mas eu gosto de fazer essa divisão porque fica mais fácil de dar manutenção, corrigir alguma coisa. Porque foi no sensor, então está na aba do sensor. Ok. Aqui, ó, nessa função do sensor, veja que é uma função que vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. E recebe um parâmetro. Tá? Esse parâmetro vai ser a distância que eu quero que o carro seja detectado. A que distância o carro vai ser detectado? Então, eu vou colocar aqui como parâmetro. Okay? Aqui ele vai fazer todo o cálculo, não vou entrar em detalhes, porque acredito que todo mundo já conhece o sensor ultrassônico. Ele vai fazer o cálculo da distância, né, de acordo com o tempo que leva para o sinal do trigger chegar até o eco. Ok? Então, ele vai fazer o cálculo da distância e ele vai verificar aqui. Ó, se a distância for menor do que a distância que eu coloquei aqui no parâmetro, ele vai retornar verdadeiro. Tem carro. Chegou um carro. Agora, se a distância não for menor, então vai retornar falso. Então, ó, se a distância for menor que o parâmetro, vai ter carro. Se não, não tem carro. Tá aqui, ó, falso. Vai retornar isso. E aqui está o retorno da função. Retorna a variável veículo, ou seja, retorna o valor da variável veículo. Pronto. Só isso nós temos aqui nesta aba. Eu não sei como é que cria a aba, como é que você fez isso aqui? É só vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, e aí você tem nova guia. Você pode renomear uma nova guia e tal. Depois vocês explorem essa parte aqui na ideia de vocês aí do Arduino, que é bem interessante. E aqui você pode navegar por entre as abas que você tem. Se eu quiser voltar lá para primeiro, eu posso clicar aqui, ó, ele voltou para a primeira aba, porque você pode encher aqui de abas, tá? Navegar por ali. Bom, então está aqui a função criada, aqui é o protótipo dela, declarei ela aqui no escopo do código, e aí eu continuei aqui, defini aqui uma variável, uma constante, na verdade, variável não, uma constante para o número de linhas e número de colunas, como eu estou usando aqui no caso para o teclado. Como eu estou usando um teclado 4x4, então são 4 linhas e 4 colunas. Estão aqui as constantes para isso. Aqui uma matriz com todos os valores correspondentes às teclas que eu digito. Da tecla 1 até a tecla D. Estão todas as teclas aqui. E aqui estão os pinos das linhas e os pinos das colunas lá no teclado. Então veja que o pino 7, 6, 5 e 4 do Arduino estão nas linhas do teclado. Já os pinos 3, 2, 14 e 15 estão nas colunas. Deixa eu ver se no esquema aqui está igual. Tá assim aqui, ó. Então veja que os pinos 7, 6, 5 e 4 estão... Onde, meu Deus? Aqui. Estão nas linhas. E esses outros aqui, 3, 2, 14 e 15, estão nas colunas. Então veja que novamente eu utilizei aqui o 14 e o 15 como um pino digital do Arduino. Aqui estamos com a configuração da nossa senha, então eu tenho uma variável string que vai receber o que eu estou digitando no teclado
E eu tenho aqui uma variável que vai estar armazenando o meu segredo. Veja que aqui está via código. Ok? Você pode aperfeiçoar este projeto e fazer com que seja alterada essa senha via programação, né? Ou seja, via painel, via teclado. Mas aqui eu coloquei fixo, deixar essa parte de configuração com vocês, para vocês explorarem aí a criatividade de vocês. Beleza? Mas está aqui, ó. Eu tenho a minha senha fixa aqui, então a senha que tem que ser digitada tem que ser exatamente essa. Beleza? E agora aqui nós temos as variáveis de distância do veículo. Então aqui eu já setei aqui 4 centímetros, então é essa variável que vai servir de parâmetro para a função sensor. E aqui eu tenho as outras variáveis que eu vou utilizar aqui durante o programa. Aqui nós temos a criação dos objetos do LCD, E1 e 2C no endereço hexadecimal 27, de 16 colunas por 2 linhas. Aqui eu tenho o objeto do servomotor, da cancela, eu chamei de cancela, bem apropriado, né? E aqui eu tenho o objeto do teclado, que está recebendo a matriz, está recebendo as linhas, as colunas e o tamanho delas. Aqui, ó, os tamanhos dessas linhas e colunas, 4x4. Beleza. Aqui nós temos o nosso setup, a configuração, a inicialização do LCD. O monitor serial eu utilizei aqui apenas para título de debug, resolver alguns problemas. Então no projeto em si, depois de pronto, não precisa mais dessa comunicação serial. Eu usei apenas porque se deu um problema, você vai lá, olha no console e vê onde é que está o problema. E aqui, ó, eu inicializei o display, liguei, né, acionei aqui também o backlight, a luz de fundo do display, para ficar legal, né, para poder ficar fácil de visualizar. Aqui eu estou colocando o servomotor para ser controlado pelo pino 9 do Arduino. Nenhuma novidade, e estou fazendo ele inicializar na posição 0 grau. Ok? Aqui temos a inicialização dos pinos, não é isso? Ou seja, definindo quem é saída e quem é entrada. Veja que de entrada tenho apenas o eco do sensor ultrassônico. Os demais pinos são todos saídas, tanto dos LEDs, quanto o trigger e os pinos que vão controlar as plaquinhas de voz. Setando aqui todos os pinos com nível baixo, para não ligar o Arduino aqui e sair disparando tudo, né, falando um monte de coisa. Então, todos desligados, beleza. E aqui a primeira mensagem. Então, assim que a gente liga o circuito, aparece no display, monte tudo, Vandertronic. Aguarda 2 segundos e limpa a tela e inicia o código. Beleza, caiu aqui no loop, o que é que ele vai fazer? Veja aqui, ó, se, aí eu tenho aquela funçãozinha lá da outra aba, ó, sensor, tá vendo? Então, se sensor, ou seja, se essa função aqui retornar verdadeiro, verdadeiro é o quê? Tem carro, chegou um carro. Então, ou seja, se o sensor identificou um carro, então ele vai entrar dentro desse if aqui, ó, esse bloco aqui. E aí, logo de cara, ele se depara aqui com a variável limpar, que é para limpar o display. Essa variável limpar, eu inicializei ela aqui como falso. Ó. Então, ele está perguntando, se essa variável for falsa, olha a presença da exclamação. Essa exclamação é a mesma coisa que eu fizer o quê? Deixa eu tirar ela aqui. Ó. É a mesma coisa que isso aqui. Ó. Se limpar for igual a false, eu poderia escrever assim. Ele vai executar o que tem aqui dentro. Tá? Mas para simplificar, eu poderia também colocar igual a 0. Poderia também. É um valor booleano, 0. Mas para simplificar, eu uso apenas a exclamação, que dá no mesmo. Então, se a variável limpar for falsa, ele vai limpar o display, vai chamar aqui a voz de pedido de senha, por favor digite sua senha, e vai aparecer lá no display a mensagem digite a senha. E aí a variável limpar, que era falso, passa a ser verdadeira. Para quê? Para que o programa não volte a cair aqui novamente. Ok? Então ele trava. Então
Veja que ela entrou aqui porque era falsa. E depois que ele executou o que tem aqui dentro, coloquei ela como verdadeira para ele não entrar aqui novamente. Pronto. Chegando aqui nesse ponto, a variável tecla vai começar a receber os dados do teclado. Então aqui, ó, essa função getKey, que é da biblioteca Keypad, vai estar retornando aqui para essa variável o valor correspondente à tecla digitada. E esse if aqui vai estar verificando se alguém realmente acionou alguma tecla. Então, alguma tecla foi digitada? Sim. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada caractere que essa variável tecla está recebendo desta função e vai armazenar na string senha. Então, veja que caractere por caractere vai sendo montado aqui dentro dessa variável. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Tecla é uma variável do tipo char. Então vai armazenar letra por letra, não armazena uma string, uma palavra completa, apenas letra por letra. E é mais rapidinho, porque é só uma letra, rapidinho ele pega isso. Já a variável, cadê ela? Senha, aqui. A variável senha é uma string. Então essa daqui armazena uma cadeia de caracteres, vários caracteres. Então, voltando aqui, a cada letra digitada, veja que eu tenho a presença do mais igual. Esse mais igual aqui seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Seria a mesma coisa que isso, ó. Senha mais tecla. Então, ou seja, o que eu tiver aqui dentro da senha, mais, você vai concatenar, aqui esse mais aqui não é de soma não, tá? É concatenação, vai concatenar. Vai concatenar, ou seja, vai juntar com o que está chegando aqui em senha. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, eu digitei o número 1 primeiro. Pronto, número 1. Inicialmente a variável senha não tem nada, então vai ser o nada mais 1. Beleza, então agora a variável senha vai ter 1. Quando eu apertar a tecla novamente, a tecla, que é essa variável tecla, vai agora ter o número 2. Deixa eu deixar aqui 2. Então esse 2 vai concatenar, olha o sinal de mais aqui, vai concatenar com 1 que já tem lá dentro. Então eu já tenho 1 e 2. E assim sucessivamente. Eu digitar o 3, esse 3 vai ser concatenado com o que tem aqui dentro, e eu vou ter aqui dentro agora 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Assim ele vai formando a nossa senha. Para simplificar essa escrita aqui, ó, a gente basta utilizar o mais igual. Aqui é uma forma de concatenar letra por letra e formar aqui dentro uma frase, uma senha, um código, enfim. E é isso que ele está fazendo aqui. E aqui eu apenas quis fazer uma ilustração, fazer com que cada letra digitada corresponda a um asterisco lá no display. Então veja que ele vai olhar essa lente aqui, ó, lente, não sei nem como é que se pronuncia direito, ela vai ver qual o tamanho, ou seja, quantas letras, né, o comprimento aqui, ó, da string, ou seja, quantos caracteres tem aqui dentro. Então, de acordo com a quantidade de caracteres, observe que ele vai alterando a coluna do display, entendeu? Porque essa função aqui é a set cursor. A set cursor, como eu usei aqui em cima também, ela define onde eu quero escrever. Como nesse caso aqui, ó, eu estou escrevendo na coluna 0, ou seja, na primeira coluna 0, e na linha 0, na primeira linha. Primeira coluna e primeira linha vai estar escrito digite a senha. E aqui, ó, ele vai estar alterando a coluna de acordo com o tamanho da senha, dos números digitados. Lá na linha 1. A linha 1 é fixa, então sempre na parte de baixo do display. Vai estar fazendo esses pontinhos aqui. E aqui simplesmente eu coloquei para printar, né, colocar no monitor serial para eu ver se realmente está sendo digitada a senha. Aqui estava tudo ok. Beleza. Digitou a senha. A cada dígito que digita aqui, né, colocou ali, armazena, mas temos esse outro if aqui, que vai verificar se a senha está correta e se já completou os 4 dígitos. Aí ele verifica aqui. Você digitou o número 1. Senha é igual ao segredo, né, que está lá, o secret? Não. A senha
já tem um comprimento de 4 caracteres? Não. Então, você continua digitando. Quando você digita completamente a senha, ou seja, os 4 dígitos, aí ele vai verificar. A senha está correta? Se estiver correta, ou seja, se a senha for igual ao que nós temos lá no segredo, aí também o comprimento atingiu, né, os 4 dígitos, aí ele vai limpar o display. Como a senha foi correta, ele vai mandar a mensagem positiva, né, acesso liberado, e vai cair aqui nesse laço, né, um enquanto aqui, ó, um while, que também vai ficar de olho na função sensor, se tem carro. Então, ó, enquanto o carro estiver na frente, enquanto o carro não sair, o LED vermelho vai ficar apagado, o LED verde acende, dizendo que o acesso foi liberado. A cancela vai para a posição de 45 graus, então a cancela levanta, ela se abre. E observe essa funçãozinha aqui, ó. A nossa variável string senha, que estava com todos os dígitos da senha dentro dela, armazenada, vai ser removida, ou seja, vai apagar, vai limpar. Vamos zerar essa variável. Então observe que essa função aqui, que é nativa também do Arduino, não é de nenhuma biblioteca, ela aponta o remove, tá vendo? Ó, remove. Você pode estar limpando uma variável string. Veja que eu coloquei 0, por quê? Porque ele vai limpar essa variável a partir do elemento 0. Como assim? Por exemplo, vamos colocar aqui a nossa senha. 1, 2, 3, 4. Isso pode ser com letras também, tá? Não é só o número não. Então aqui nós temos o caractere 0, caractere 1, o 2 e o 3. Então, como eu coloquei 0, ele vai apagar do caractere 0 para frente. Então vai apagar tudo. Vamos supor que eu não queira apagar tudo, queira manter só o primeiro caractere. Então eu venho aqui e coloco o número 1. Então ele vai apagar desse caractere aqui para frente. E aqui dentro vai ficar armazenado apenas o número 1. E assim sucessivamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 2, ele vai apagar desse dígito aqui para frente. Porque aqui, lembrando, tem o 0, 1, 2. Então do dígito 3 aqui, ó, para frente, ele vai estar apagando. Então na variável senha, que é uma string, vai manter armazenado os valores 1 e 2. Então, por isso eu utilizei aqui esta função, remove, e coloquei o valor 0, porque eu quero limpar essa variável para ficar pronta para uma nova digitação de senha. E o display vai mostrar lá, acesso liberado. Pronto. Aguarda. Aí fica aqui, ele fica nesse loop até o carro sair. Enquanto o carro não sair, ele vai manter a cancela aberta, esperando o carro sair, o LED verde aceso e essa mensagem aqui no display. O carro saiu, assim que o carro sair, essa variável aqui vai retornar falso. E aí o programa, né, o Arduino, sai aqui de dentro do while, e aí ele cai aqui nesse delay, aguarda uns 3 segundos depois que o carro saiu para poder fechar a cancela, que é essa parte de fechar a cancela está aqui no final. Ó. Se o sensor não detectar mais o carro, veja que eu coloquei exclamação aqui, ó, se ela retornar falso, então é porque não tem mais carro. Então aparece lá no display, cancela a tudo, a propagandazinha de novo. Aquela variável limpar lá do início volta a ser falsa. Os LEDs se apagam, então nem o vermelho nem o verde fica aceso. E o motor vai para 0 grau. Fecha novamente. E para certificar de que tudo foi apagado, novamente eu apago aqui o que estiver dentro dessa senha. Aqui no caso só para teimosia mesmo, para garantir que não tem nada escrito. Agora, se a senha digitada foi incorreta, ele vai cair nesse aqui, ele não vai cair nesse. Se a senha digitada, ou seja, a pessoa digitou os 4 dígitos, mas a senha foi incorreta, ele não vai entrar aqui, ele vai para cá. Ó. Foi digitado os 4 dígitos? Foi. A senha é diferente do segredo? É. A senha é diferente. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai acionar a voz de negação. Ele vai acender o LED vermelho. Vai remover também o conteúdo da variável senha. E vai mostrar lá no display que o acesso foi negado. Aqui eu coloquei para... vai pedir aqui, ó, vai avisar que foi o acesso negado. Vai aguardar 2 segundos com essa mensagem aqui, vai apagar e vai
mostrar aqui, solicitar novamente a senha ao usuário. E ele vai sair desse if, e vai voltar a pedir novamente a senha, que foi aqui, ó. Acesso negado, digite por favor a senha. Aqui nessa voz ele fala isso. Ele pede para digitar e o display também mostra isso aqui. Beleza. Saindo daqui, ele continua, aí, ou seja, temos o carro ainda na frente. E aí ele vai voltar para o início solicitando a senha, para a pessoa digitar novamente, vai ficar nesse loop. A pessoa digita, se a senha for certa, vai executar tudo isso que eu já expliquei, se for errada, ele vai executar tudo isso aqui que eu também acabei de explicar. Beleza? Simples, esse é o funcionamento do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me procurar que eu esclareço, ok? E eu vou deixar esse código disponível, como eu falei, para que vocês possam melhorar, principalmente na parte aqui da senha. Veja que a senha eu coloquei fixa, eu quero que vocês possam automatizar isso aqui. Se eu quiser mudar a senha, como é que eu faço? Então isso aí vai ser com vocês. Vocês vão tentar usar a mente de vocês aí para ver como é que vai alterar isso aqui. E quem tem mais habilidade pode também colocar aqui, acrescentar outros métodos de acesso. Aqui eu coloquei por senha, por um teclado, mas poderia utilizar aqui, por exemplo, tags de RFID. Ok? Ou então poderia usar aqui também, ou tudo junto, impressão digital, uma biometria. Ficaria bem interessante aqui nesse projeto, beleza? E aproveitando, Flávio Guimarães, eu te desafio a montar esse projeto também com essas inovações, ok? Ou seja, melhorar esse projeto. E aí, Flávio, aceita esse desafio? Espero que sim, hein? Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço e tchau.